interpretação e integração. Desde já peço a você que curta, compartilhe e se inscreva aí no nosso canal. Nos ajuda bastante. Então, voltando aí neste assunto, como no vídeo anterior, falando ainda sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, sua interpretação e integração. O ordenamento jurídico é composto pelo conjunto de normas vigentes num determinado espaço territorial. E este ordenamento não pode ser lacunoso, a ponto de não resolver questões conflituosas existentes entre os sujeitos que integram a sociedade para a qual aquele for construído. Entretanto, a lei em si pode não regular algumas situações, isso acontece, quer seja ela incapacidade do legislador em prevê-las, quando de sua formulação mesmo pela inexistência daquela realidade na época. Essas eventuais lacunas devem ser objeto de preenchimento por parte do magistrado, do juiz, que se depara com tais situações inusitadas, sendo indevida a atuação que simplesmente declare a inexistência de norma em abstrato. Há que se construir uma norma em concreto. Para tanto, a LINDB prevê em seu artigo 4º métodos de preenchimento das eventuais lacunas existentes, determinando que o juiz se valha da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito. Haverá integração entre as normas, preservando-se a unidade e completude do ordenamento jurídico. No que tange à interpretação das leis, pode-se dizer que esta é um processo mental de pesquisa do conteúdo e alcance de uma norma, que deverá ser empreendido tanto em abstrato, ou seja, tarefa muitas vezes deixada a cargo da doutrina, entre aspas aí, quanto em concreto, papel do Poder Judiciário. A fim de não construir um direito eminentemente egoístico e individualista, a LINDB estabeleceu norma de interpretação que determina a busca do fim social e do bem comum, tal como descrito em seu artigo 5º. O Código Civil, especialmente na seara dos negócios jurídicos, também estabelece normas interpretativas, conforme nós vemos aí nos artigos 111 a 114. Lei no tempo. Eu vou acelerar um pouco e ver se eu consigo terminar essa LINDB nesta videoaula. Veremos aí se nós terminamos nessa videoaula a LINDB, para poder então entrar nas pessoas naturais aí. Então, o que seria lei no tempo? Sendo a sociedade dinâmica e a lei algo que visa regulamentar a própria convivência social, é instintivo que em algum momento as necessidades mudem e assim as respectivas regras. Via de regra, a entrada em vigor de uma nova lei se projeta para o presente e o futuro, devendo, ao menos do ponto de vista ideal, permanecerem intactas situações ocorridas e consolidadas do passado. Logo, o desafio enfrentado pela lei no tempo é harmonizar a necessidade de progresso social ditada pela aprovação de novas leis e a segurança jurídica e paz social de situações que foram criadas e consolidadas no passado e que podem ter efeitos contínuos no presente. Então, para resolver essas questões, dois paradigmas foram construídos dentro daquilo que majoritariamente optou-se por denominar direito intertemporal. Letra A, irretroatividade da nova lei. Letra B, efeito imediato da lei nova. No Brasil, desde a primeira Constituição Republicana de 1891, estabeleceu-se o status de norma constitucional,
ao princípio da irretroatividade, né? Hoje assentado no artigo 5º, inciso 36. Sob a rúbrica de princípio da irretroatividade, há um primeiro comando dirigido ao legislador, no sentido de ser vedado se construir normas que se voltem para situações passadas. Essa irretroatividade também se dirige ao magistrado que, como regra, deverá aplicar a nova lei às situações que se consolidaram antes desta. Para regular estas últimas, o magistrado, o juiz, né, pode e deve aplicar a lei anterior, mesmo que esta esteja revogada, naquilo que se convencionou denominar ultratividade da lei revogada. Por exemplo, o Código Civil de 1916 ainda continua sendo aplicável a situações que se consolidaram sob sua vigência, mesmo após sua revogação expressa pelo Código Civil de 2002, que está vigorando atualmente. Quanto ao efeito imediato, todas as novas situações surgidas devem ser regulamentadas pela novel legislação, sendo vedado ao juiz aplicar a lei revogada a estes fatos. Ou seja, a lei nova se aplica a todos os fatos que ocorrerem durante a sua vigência. Essa previsão está no artigo 6º caput da LINDB. Porém, o fato de ser conveniente que a lei não se volte para o passado não tem o condão de impedir que, vez por outra, ela efetivamente mire o tempo que se foi. Então, dessa maneira, excepcionalmente, a lei poderá ter efeito retroativo, se assim expressamente for previsto. Mas mesmo nessas situações, há que se respeitar 3 pontos, quais sejam o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Proteção essa, como dito, encontra-se prevista, previsão na própria Constituição de 88. Haverá direito adquirido quando o fato que enseja tiver ocorrido por inteiro na vigência da lei antiga. Por exemplo, o sujeito já completou o tempo previsto pela lei revogada para se aposentar. Nessa situação, a completude do fato faz com que este direito passe a se integrar no patrimônio do titular, não podendo a lei nova mudar este cenário. Então, logo, não há que se confundir direito adquirido com a expectativa de direito. Nesta, tem-se um fato aquisitivo incompleto. No mesmo exemplo aí, sujeito está cumprindo tempo de serviço na esperança de vir a se aposentar em X anos. Se a nova lei aumenta este tempo, não há que se falar em violação a direito adquirido. Então, por isso, se diz que não há direito adquirido a um determinado regime jurídico, sendo legítima a sua alteração por uma nova lei. A LINDB optou por conceituar direito adquirido como sendo aquele que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aquele cujo começo do exercício tenha termo prefixado ou condição pré-estabelecida, inalterável, a arbítrio de outrem, artigo 6º, parágrafo, salvo engano, 2. Já o ato jurídico perfeito seria o quê? Aquele plenamente constituído, ou seja, que cumpriu todos os requisitos previstos na lei anterior, como, por exemplo, um contrato que atendeu a todos os seus requisitos de validade previsto na lei da época. Encontra-se também conceituado na LINDB desta feita o artigo 6º, parágrafo 1º. A coisa julgada, por sua vez, conceituada no parágrafo 3 do mesmo dispositivo, é aquela decisão judicial da qual não se possa mais interpor recurso.
não cabe mais recurso. Tal conceito é comumente criticado pela doutrina, uma vez que não atenta ao que há de principal. Seria característica de imutabilidade da decisão sobre a qual incide o fenômeno temporal do trânsito em julgado. Essa proteção à coisa julgada alcançaria tanto a coisa julgada formal quanto a coisa julgada material. Vale recordar que, atualmente, muito se tem afirmado a respeito da denominada coisa julgada, inconstitucional, entre parênteses, a espécie, né, que admitiria a relativização da coisa julgada, o gênero, quando, por exemplo, a decisão soberanamente julgada é repugnante por razões de moralidade ou dignidade. É o famoso caso da sentença que apreciou a investigação de paternidade sem que se fizesse o uso de exame de DNA. Não dá. O NCPC reforça a coisa julgada, restringindo a sua relativização. O único método possível para desconstituir a coisa julgada seria a ação rescisória, não sendo mais cabível a relativização em sede de primeiro grau, com propositura de nova demanda, segundo o entendimento de alguns autores. Para finalizar a temática da lei no tempo, é possível sistematizar algumas regras quanto: letra A. A capacidade, a alteração de critérios legais acerca da capacidade de fato produz efeitos imediatos. Assim, se a lei estabelece um novo limite etário, diminuindo a idade, todos aqueles que se encontram na faixa delimitada serão reputados capazes. Por exemplo, diminuição da maioridade civil no novo Código, ao contrário de uma nova lei aumenta este limite. Se uma nova lei aumentasse este limite, aqueles que eram considerados já capazes pelo regime da lei vigente não serão reputados como incapazes, permaneceriam capazes. As formas dos atos. Prevalece a regra do momento em que foram realizados. Assim, se uma nova lei estabelece que um contrato agora deve se revestir da forma pública, o contrato anteriormente realizado por instrumento particular não será inválido. E letra C agora. Ao estado da pessoa, a nova lei aplica-se imediatamente. Assim, se alguém está casado, se alguém está casado e uma nova lei permite o fim do casamento por mera declaração de vontade, perante um tabelião, esta regra de dissolução terá efeito imediato com relação ao estado da pessoa. Aos direitos reais. Os direitos reais também terão eficácia imediata. Ou seja, sendo criado um novo direito real de laje, como uma postagem que eu fiz recente aqui na parte comunidade, é possível que o sujeito estabeleça imediatamente novos negócios jurídicos que estabeleçam tal direito. E aos direitos obrigacionais também terão eficácia imediata, tal qual os direitos reais. São os direitos obrigacionais. A responsabilidade civil deve ser regida pela lei no tempo do ato ilícito praticado. Se nova hipótese mais gravosa vier a ser construída após a consumação do dano, o autor deste não poderá ser alcançado. Por fim, finalizando a lei no tempo, aos direitos sucessórios, tais direitos são regulamentados pela lei do momento da abertura da sucessão, ou seja, do tempo da morte do sujeito. A partir da morte, dá-se então aí os direitos sucessórios. Então vimos aí, sobre a LINDB, eficácia da lei, interpretação e integração, lei no tempo,
E agora, finalizando, lei no espaço. O que seria? A soberania do Estado estatal é preconizada no artigo 1º da Constituição Federal de 88, como um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Assim, a lei brasileira deve ser aplicada como regra apenas nos limites territoriais do país. Contudo, os interesses individuais numa sociedade globalizada, mais do que nunca, projetam-se para além desses limites, sendo comuns situações nas quais o sujeito se vê diante de contingências ou desejos que envolvam a soberania de outras nações. Para tanto, surge o princípio da extraterritorialidade da lei, permitindo que, em situações excepcionais, ocorra a aplicação da lei nacional, mesmo diante de outro sistema jurídico estrangeiro. Para resolver problemas ou atender demandas individuais, um Estado cede à aplicação das normas de outro, evitando aí o conflito de leis no espaço. Ao invés deste propalado conflito de normas, o melhor é que se entenda este ponto como uma forma de conciliação de sistemas distintos, na busca da satisfação de demandas individuais, podendo assim dizer. A escolha de qual direito deve ser aplicado num determinado caso concreto é denominado direito internacional privado, regulado pela LINDB entre os artigos 7 e 17. Então, através de vários tratados internacionais, são estabelecidos critérios para a definição do efeito extraterritorial da lei. O direito brasileiro, por sua vez, optou pelo princípio do domicílio, ou seja, para reger as regras sobre começo e fim da personalidade, o direito ao nome, a capacidade jurídica, os direitos de família, aplica-se às leis do país no qual a pessoa tiver domicílio, for domiciliada. Isso é muito importante, principalmente na seara de processual, processo civil, processo, enfim. Para tanto, devem-se aplicar as regras de domicílio previstas aí nos artigos 70 e seguintes do nosso Código Civil. Aplicações deste princípio estão espalhadas aí pelos parágrafos do artigo 7, 7º da LINDB. Todavia, este princípio não tem caráter absoluto. Com exceção, o artigo 8º da LINDB prevê a lei do lugar em que se localizem os bens para situações a eles relacionadas. De igual modo, no campo das obrigações, estas serão regidas pelo local em que se constituírem, nos termos do artigo 9º da LINDB. Também seguirá a lei do local quanto à prova de fato ocorrida em país estrangeiro, artigo 13 da LINDB. A sucessão por morte ou ausência será regida pelas leis do país onde o morto era domiciliado, ou seja, morreu em outro país, mas tinha domicílio no Brasil. Então será regida a lei brasileira para a questão do direito sucessório. Qualquer que seja a localização dos bens deixados pelo morto. Então será regido pelo direito brasileiro para todos os bens deixados por ele, independente de onde estejam. Artigo 10 da LINDB. Por fim, nenhuma lei, ato jurídico ou sentença de outro país terão eficácia no nosso país. No Brasil, se ofenderem a soberania nacional, a ordem pública ou os bons costumes. Novamente, não terão efeito no Brasil sentença estrangeira se ofenderem a soberania nacional, a ordem pública ou os bons costumes. Sobre eventual antinomia entre os artigos 9 e 17 da LINDB, no que toca às dívidas de jogo ou aposta contraídas em outro país por brasileiros, o STJ entendeu que, se no exterior
a lei estabelece ser esta uma obrigação civil, ao contrário da lei brasileira, que a reputa como mera obrigação natural, no artigo aí 814 do Código Civil, o brasileiro pode sofrer a execução em território nacional de sentença estrangeira que condena ao pagamento. Ou seja, optou-se pela regra contida no artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Para regir as obrigações, aplica-se a lei do país onde se constituíram. Repetindo aí, é muito importante. Para reger as obrigações, aplica-se a lei do país onde elas foram constituídas, onde se constituíram essas obrigações. Então, espero ter ajudado. Essa foi a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Um abraço, até o próximo vídeo.